Olá, meu nome é Glauber, sou médico, formado pela URGS, tenho especialização em medicina de emergência, atuo também no SAMU, onde eu trabalho com AREP. Ele pediu para eu falar um pouquinho para vocês sobre a sífilis. Tá? Então, a sífilis ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Tá? Essa é uma bactéria em que ela é transmitida principalmente pela via sexual, onde existe o contato da bactéria com qualquer mucosa, não necessariamente genital. Mas tem outras duas formas importantes de transmissão, que pode ser pela transfusão de sangue e também pela via congênita, quando a mãe grávida passa a doença para o feto. Tá? Essa doença ela tem uma classificação clínica de acordo com o tempo de sintomas. Ela pode ser chamada de sífilis precoce, quando ela tem uma sintomatologia que se inicia no primeiro ano, ou pode ser chamada tardia, quando os sintomas eles surgem depois de um ano de infecção. O período de incubação normalmente é em torno de 3 semanas, no momento em que a pessoa tem contato com uma bactéria e manifesta sintomas iniciais. Mas isso pode variar de 10 dias ou até mesmo 3 meses para manifestar os primeiros sintomas. A sintomatologia inicial da sífilis, que vem uma outra classificação dela, ela pode ser classificada como sífilis primária, em que após esse período inicial de incubação, a pessoa manifesta uma lesão ulcerada, geralmente na genitália, mas não precisa ser só na genitália. Tá? Mas 90% dos casos acontecem em genitália, no homem, na glande. Tá? Ela é uma lesão ulcerada com bordos endurecidos, tá? Onde ela forma uma depressão. Ela é classicamente chamada como cancro duro. Tá? Na mulher, isso pode ser manifestado na vulva, na genitália, mas uma característica interessante é que essa úlcera ela pode não estar visível e se apresentar na parte interior da vagina, às vezes até na cérice do útero. Tá? E isso às vezes dificulta um pouco o diagnóstico, porque a pessoa não vê a manifestação da ulceração genital, que é uma causa frequente de procurar em atendimento. Quando esse tipo de lesão acontece, ela dura mais ou menos 2 semanas para ela desaparecer sozinha, mas às vezes pode se prolongar até mesmo para 6 semanas, então mais ou menos 1 mês e meio com a lesão. Tá? E depois ela desaparece sozinha. A pessoa pode ter linfonodomegalia regional, ali na região da virilha, né, já que a gente está falando da lesão genital, que são as ínguas que as pessoas falam, né, essas bolinhas endurecidas ali, que é uma reação inflamatória do corpo tentando responder à infecção. Passado esse período, a pessoa pode entrar numa fase de sífilis latente, onde a pessoa pode permanecer anos, 20, 25 anos, sem manifestar qualquer tipo de doença, ou, conforme o corpo dela responder, ou características da própria bactéria, ela pode desenvolver uma sífilis secundária, com um tempo não incerto. Tá? Esse tempo, para manifestar, ele não tem um tempo contado em que a gente vai definir, ele pode entrar numa fase latente de até 20, 25 anos e manifestar como sífilis secundária. A sífilis secundária ele pode manifestar com lesões da pele, geralmente algumas lesões pustulares, ou seja, tipo umas bolhazinhas com pus dentro. Tá? Pode representar um rash no corpo e nos membros, que o rash ele é uma coloração avermelhada da pele, e uma característica única da sífilis é que ela acaba acometendo palma da mão e planta dos pés. Então é um rash que não vai poupar essas regiões. Quando isso acontece, para nós médicos chama muita atenção em pensar, principalmente em sífilis, porque algumas outras doenças autoimunes que também causam esse tipo de sintoma na pele, eles normalmente poupam essa área da mão e do pé. Tá? Ele também pode se manifestar tardiamente, depois dessa fase latente, como uma sífilis terciária, em que principalmente, tá, a sífilis terciária ela pode ser uma manifestação neurológica, como neurosífilis, em que pode existir rigidez de nuca, pode desenvolver com encefalite, então tem ou meningite. Tá? São manifestações em que a pessoa pode apresentar de uma leve confusão, um quadro demencial, até quadros de infecção muito mais graves, com risco de vida, com hipertensão intracraniana.
Uma outro acometimento da sífilis terciária é o acometimento cardíaco. Nesse acometimento cardíaco, normalmente ele envolve o arco da aorta, causa algumas alterações que vão resultar numa insuficiência cardíaca. Tá? Esses são tipos de lesões que a gente vai investigar, no caso cardíaco, é importante ter um ecocardiograma para a gente definir direitinho aí o grau de lesão e definir a estratégia de tratamento. Tá? Outras formas que a sífilis secundária pode se manifestar é com doença renal, né, causando uma doença ou uma insuficiência renal aguda por uma síndrome nefrótica ou nefrítica, até também uma piora da função renal sem necessidade de diálise, que seja uma coisa mais arrastada e que se altera o exame. Tá? O tratamento, tá? Antes do tratamento a gente vai pensar no diagnóstico. O diagnóstico, para a gente fazer, existem dois tipos de testes que a gente faz. O teste chamado treponêmico, onde se identifica porções da bactéria ou a própria bactéria, e testes não treponêmicos, onde se usa a reação imune do corpo para encontrar anticorpos. A principal que a gente usa no Brasil é o VDRL, né? Que é uma sigla em inglês para screening de doenças sexualmente transmissíveis, doenças venéreas. Tá? Eu não preciso me aprofundar muito, mas ajuda no teste a gente saber a titulação. Normalmente pega o soro sanguíneo e vai diluindo ele, então uma diluição 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16. Então quanto mais concentrado, ou seja, maior a quantidade de anticorpo, ele vai manifestar em mais diluições. Então 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, dando positividade. Isso é muito comum na fase precoce, né, onde a doença se manifesta já no primeiro ano de contato. Nas fases mais tardias, como a sífilis latente, com 20 anos, às vezes pode ser muito leve, se manifestando por uma titulação de VDRL de 1 para 4, 1 para 8, tá? Que são titulações mais baixas. Além disso, a gente precisa do teste treponêmico. É muito comum nos postos de saúde ser solicitado o VDRL e se diz, o VDRL veio positivo. Isso não fecha o diagnóstico de sífilis. Ele tem muitas doenças que podem alterar esse exame, desde doenças infecciosas, tá? Como também doenças autoimunes, como por exemplo artrite reumatoide ou lúpus. Então, por isso é necessário que a gente faça um teste treponêmico, que o mais importante que tem é o FT-ABS no nosso meio, mas também existem outros, tá? Como por exemplo o teste de PCR, que é a reação em cadeia, um teste mais caro, mas que identifica porções do DNA, da genética da bactéria. Tá? Então, tendo um VDRL positivo junto com um teste treponêmico positivo, a gente faz um diagnóstico de sífilis latente, secundária ou terciária. Se a gente tem uma pessoa com contato sexual e que manifesta já uma lesão de campo duro, a gente também já pode fechar o diagnóstico sem necessidade de fazer VDRL, às vezes só com, o FT-ABS, o teste treponêmico. Só com teste não treponêmico e uma lesão característica de sífilis primária, ou só lesão, a gente já está indicando tratamento e diagnóstico de sífilis. O tratamento da doença se dá principalmente com penicilina, tá? O famoso benzetacil, e conforme a caracterização entre sífilis primária, secundária, latente ou terciária, isso pode variar um pouquinho. Tá? O mais comum são 3 doses, 3 injeções intramusculares do benzetacil, e repetidas mais 3 doses uma semana depois. Tá? Se for uma sífilis primária, não é necessário repetir. Para pessoas que têm alergia, existem outras opções de tratamento, principalmente a doxiciclina, um outro antibiótico, e a ceftriaxona, mas eles são menos eficazes. Por isso é necessário e importante ter um segmento depois que se faz o tratamento. Então não se trata a pessoa e esquece ela. Essa pessoa tem que ser acompanhada e se pode repetir o VDRL depois de algum tempo, 6 meses, 1 ano. Se é uma pessoa que desenvolveu sífilis neurológico, neurosífilis, ela pode fazer um acompanhamento com testes, com testes de punção lombar, de tirar o líquido da coluna e se ver como é que está o VDRL no líquido da coluna, tá? No líquido céfalo-raquidiano. Sífilis é uma doença muito comum,
e ela tem se tornado cada vez mais comum no nosso meio, entre outras DSTs, pela prática hoje sexual ser cada vez mais jovens estarem tendo a prática, tendo a iniciação sexual, sem ter orientação e proteção adequada. Tá? Então, falando de uma forma resumida, uma forma mais simples, seria isso da sífilis. Pode ter a sífilis congênita, que é uma doença transmitida da mãe para a criança, e uma coisa interessante que me ocorre agora de lembrar é que essa criança pode nascer com uma sífilis latente, e ela pode manifestar qualquer tipo de característica, às vezes dentro de 2 anos de vida. Então, não necessariamente a criança vai nascer e já manifestar como uma sífilis secundária, uma sífilis terciária. Às vezes ela vai um período mais prolongado, com 1 ano e meio, 2 anos de idade, que aí vai se manifestar e vai fazer o diagnóstico da doença. É uma doença normalmente simples de tratar, a maioria das vezes se trata a nível ambulatorial, mas ela pode ser grave, pode trazer um risco de vida e pode ser necessário em infecções graves a internação dessa pessoa. Como é uma doença sexualmente transmissível, tem que sempre se pensar nas outras doenças sexualmente transmissíveis, como as hepatites B e C, HIV. Tá? Então é necessário fazer um screening para essas doenças também. E uma co-infecção, ou seja, uma infecção para sífilis e HIV junto, aumentam muito o risco de essa pessoa já manifestar doenças mais graves, como neurosífilis ou a sífilis cardíaca. Tá? E é isso. Qualquer dúvida, o Alec vai estar à disposição de vocês. Eu expliquei algumas coisas a mais para ele. Um abraço. Bons estudos.